sinopse para a Rádio Cidade. Bom, um jogo, na verdade, que o Brusque, né, hoje venceu, convenceu, né, um campo que eu antes, até então, você falava anteriormente em outras entrevistas que o campo não tinha aquele chamamento do público, e hoje pode jogar e pode a torcida com 1.100 pagantes, mas pode mostrar o seu futebol Brusque, né, Luizinho? Bom, boa noite já, né? Com relação a tudo que você falou, bom o torcedor sair feliz, né? Um clássico local, uma vitória maiúscula, a equipe esteve extremamente constante, né? E se tornou consistente hoje, no jogo de hoje, né? Em quantidade de gols feitos, né? Sofremos gol, nossa equipe tomou muitos poucos gols, mas a equipe foi muito bem durante toda a partida. Mudamos a forma de jogar, né? Iniciamos compactando no 4-5-1, voltamos no 5-4-1. Né? Hoje fizemos 3 zagueiros, e assim, eu venho pregando, quando nós fizemos 3 zagueiros, não é só para uma ideia, não é só com a ideia de se defender, né? Para liberar também os alas, né? Manter a nossa ideia de jogo com 3-2-5 ali, assim aconteceu. Foi um dia muito bom. O time esteve inteligente dentro de campo, a gente fica feliz porque o torcedor adora ganhar esse tipo de jogo, né? Pra gente é mais uma vitória, né? Mais um jogo importante, mas a gente não pode se desconectar do contexto do futebol, né? Um clássico local, e nós conseguimos vencer um adversário que vem fazendo uma ótima campanha no campeonato, né? Bons jogadores, né? Bom treinador, uma torcida que tem lotado o estádio. Então, assim, a gente não ganhou de qualquer um, ganhou de um adversário que está fazendo uma competição muito forte, né? E com relação ao campo, hoje não só pela vitória, né? Aqui ninguém se ilude, né? Todo jogo a gente fica na mesma peleja, na mesma batalha. Algumas vezes nós vamos vencer como hoje, e outros dias às vezes a gente não vai conseguir vencer porque faz parte do esporte, né? Ninguém ganha sempre. Uma coisa que a gente faz é trabalhar sempre com muita honestidade, com muita humildade, né? Com muita entrega, para que a gente possa vencer mais do que o contrário, né? Acho que deram uma acertada no campo hoje com relação ao corte, né? O que a gente vinha conversando muito internamente era com relação ao corte, porque se o campo ele não é tão bom e se o corte não fica bom, piora tudo, né? Se o campo ele tem alguns probleminhas, mas se o corte fica melhor, ajuda. Vamos tentar entender depois internamente. Sem chuva ele ficou mais sequinho, né? Sem muito lamaçal. Hoje a bola rolou, né? E graças a Deus a gente conseguiu fazer um jogo limpo do início ao final. Luizinho, boa noite. Qual é que foi a importância do ataque voltar a marcar? É muito importante. Assim, o jogo é um todo, né? O jogo ele é complexo, ataca todo mundo, defende todo mundo, mas tem situações pontuais, né? Tem funções dentro do campo. Os 9 eles precisam estar fazendo gol porque eles estão mais perto do gol, né? O goleiro precisa defender porque ele está dentro do gol, né? Então isso é uma lógica do jogo, né? Quem está mais próximo do gol, ele vai ter mais oportunidade de receber a bola mais próximo do gol, por isso que geralmente os 9 são os que fazem mais gols e são os ditos artilheiros, né? E graças a Deus, porque o Queiroz e o Olavo eles trabalham muito, são muito profissionais, já nos ajudaram demais, né? Demais, e vinha realmente num espaço de tempo aí sem fazer gols, mas graças a Deus hoje eles fizeram 3 gols bonitos, né? Mas foram gols assim com envolvimento coletivo e no final eles conseguiram terminar as jogadas. Ficamos extremamente felizes com isso. Time para chegar, para buscar final, acesso, título. É bom ter goleiro fazendo milagre, centroavante fazendo gol. O ano passado aconteceu isso. Eu não faço nada sozinho, ninguém faz nada sozinho. O Nó vai fazer porque tem alguém dando suporte de trás, né? O Nogueira também ele tem toda uma preparação por trás, assim como o George está até agora ali, ó, trabalhando. Não é por acaso que o Nogueira faz alguns milagres. Daqui a pouco o George está preparado ali também para fazer, como o Matheus, como os outros, enfim. Então nós ficamos felizes por essa engenharia ter dado muito certo hoje, ter conseguido a nossa classificação da melhor maneira possível. Voltando ao estádio, bem, Marcelo Dias, volta à competição. Eu falei com a diretoria, a princípio está confirmado para cá. Você concorda com isso? Está tudo muito recente, ainda não conversei com ninguém da diretoria. A diretoria que está à frente de tudo isso, cabe a gente trabalhar e jogar onde tiver que jogar. É uma situação que a diretoria que tem que resolver e que tem que ditar esse ritmo aí. Luizinho, qual a importância de tu ter um elenco tão competitivo que briga, jogador por jogador, briga por posição? Essa competitividade aumenta o nível do time? Sim, humanamente eu os trato com muito respeito, assim, no dia a dia. Agora quando a gente coloca a ferramenta de trabalho, é muita cobrança, tento ser o mais profissional possível, não gosto de falar essa palavra justiça, porque são muitos jogadores de qualidade, às vezes na mesma posição, então é questão de momento, é de time, de continuidade. O nosso elenco ele é muito chiquinho, quando tem muitas lesões a gente se enfraquece um pouco, mas quando está com todo mundo à disposição, a gente tem uma capacidade boa de disputar contra grandes equipes. Feliz porque nós vencemos de equipes boas, né, como Barra, Avaí, Criciúma, o Clássico, né, os jogos determinantes. Né, isso trouxe uma confiança muito grande para a gente está num trecho agora de 5 jogos com 4 vitórias e um empate. Né, uma sequência muito boa.
É o início da competição, principalmente aquelas duas derrotas, serviu para a gente se conhecer melhor, né? Para a gente discutir mais o que a gente precisava melhorar. Né? Talvez aquele início ali nos preparou para chegar no momento decisivo, né? Com mais coisas resolvidas, né? Com um vestiário mais unido, mais próximo, se conhecendo melhor. Foi muito importante vencer esses jogos pontuais, que mostra que a nossa equipe ela tem capacidade de duelar, né, em nível regional contra qualquer equipe. Luizinho, são mais 2 partidas contra o Marcelo Dias. O Doguinhos não teve 3 jogadores importantes hoje, também não teve o Potiguar hoje, né? Agora, cada jogo mais uma história. Agora, como trabalhar isso para enfrentar novamente essas duas equipes, essa equipe 2 vezes? Bom, o recorte de Copa do Brasil já passamos e outro objetivo era classificar, fosse em que lugar fosse. É claro que nós queríamos classificar o melhor possível, só que nós empatamos muito, né? Perdemos 2 jogos pontuais, mas a gente sai com uma sensação que os jogos decisivos, os jogos determinantes, nós vimos. A gente tem a melhor campanha fora de casa, essa vitória hoje, graças a Deus, colocou a gente no G8 também dentro de casa. Né? A gente está sempre jogando fora de casa, né? Entendendo que o nosso ambiente, que o Bruce se notabilizou jogando no Augusto Bauer. Né? Então, é um fator muito dificultante para a gente, mas muito extremamente. Né? Você ter sua casa, ter seu ambiente, ter seu astral. Graças a Deus, hoje a gente trouxe uma energia melhor para esse ambiente aqui, que não é a nossa casa, que nós estamos mandando jogos aqui, né? E nós estamos nos superando. Né? E a gente só joga fora de casa, é difícil, porque o Brusque é um clube humilde, um clube simples, né? Aquele calor ali do nosso ambiente faz muita falta, faz muita diferença. Né? Nós temos as nossas dificuldades também, mas graças a Deus a gente conseguiu dar boa resposta na hora determinante da competição, que é essa reta final, né? Crescendo no momento decisivo, é uma marca do nosso trabalho, espero que continue assim. Somos junto com o Criciúma e Joinville as equipes que menos perderam no campeonato. Por mais que a gente tenha empatado muito, isso mostra competitividade. Eu acredito que a gente segue com a melhor defesa, a não ser que o Criciúma tomou... Se o Criciúma não tomou gol, talvez a segunda, né? Mas agora a gente tem um bom saldo de gols, né? Com esses 4 de hoje. Né? Temos uma das defesas menos vazadas da competição, a equipe que menos perdeu, então mostra que nós somos uma equipe competitiva. Né? Independente da classificação. E agora finalizou tudo isso que eu contei para vocês, aí agora é uma outra história. Né? Cabe a nós a manter os pés no chão, humildade, né? Para passar para outra fase vai ter que ganhar esses 2 jogos. Né? É um outro momento, é uma outra situação. Se a gente se sentar em cima desses 4-1 aqui, né, a gente pode ter problema. É uma outra história, um outro jogo, uma nova seriedade, né? Manter a humildade para que a gente possa fazer mais 2 grandes jogos e conseguir a nossa classificação. Boa noite, Luizinho Lopes, peixinho da TV Buscão. Tivemos aí uma logística nada fácil, né? A semana você não conseguiu, antes desse jogo, você não conseguiu treinar a equipe. Que motivação você usou no vestiário para poder ganhar dessa equipe que estava vindo muito bem, segundo colocado na tabela? A nossa maior preocupação hoje era, assim, o calendário ele tritura, ele avassala. Eu vim muito preocupado com o jogo hoje, para a gente perder mais jogadores. Não pela nossa distribuição de carga de trabalho e tal. Nós temos uma estrutura simples, mas com profissionais que fazem muito com pouco. Né? A gente só procurou descansar esses atletas. Nós chegamos antes de ontem, né? Ontem, né? Antes de ontem. Nós chegamos antes de ontem em Brusque, nós jogamos, terminou o jogo 10 horas. Nós entramos, nós saímos do hotel 1 hora. Chegamos antes de ontem às 7 horas da noite, cara. Sim, uma coisa absurda. E a gente tem que entrar aqui, tem que jogar pra caralho, tem que correr pra caralho, tem que ir bem pra caralho. E são seres humanos. Hoje eu tenho uma preocupação muito grande. Então, assim, eu não tô feliz só pelo resultado, tô feliz dos jogadores terem saído salvos hoje em dia, né? Porque a probabilidade de lesão hoje era absurda. Né? Mas graças a Deus mostra que o que nós estamos fazendo tem lastro, tem reserva de combustível, né? Esse jogo é um jogo que, assim, humanamente ele tem que ser proibido de ser jogado, cara. Nós não tivemos nem 2 dias completos para jogar, com uma viagem, viajou de um continente ao outro praticamente. Sim, uma coisa fora de qualquer normalidade, né? Aí, claro, quem está de fora vai falar o que tem que falar, mas nós somos profissionais do ramo, é a gente que lida, né, com os minutos de um jogo para o outro, né? Precisa treinar, precisa fazer alguma coisa, aí você não consegue treinar, tem que colocar o time dentro de campo, aí vai analisar vídeo, vai para uma pré-eleção, a gente tem que ter cuidado para não enfadar mais ainda os jogadores. Mas assim, a minha alegria hoje, independente de qualquer coisa que eu estou pensando lá na frente, é não ter tido nenhuma lesão. Porque hoje o risco era absurdo, a gente perder uns 3, 4, 5 jogadores aí lesionados. Você jogou um ponto importante, né? Porque são 2 competições, Copa do Brasil, né? E tem também essa data muito importante que tem o Brusque contra o ABC de Natal no dia 12, né? Então a importância também de poder antecipar esse jogo e trabalhar todos os jogadores. Você vai ter uma semana pela frente, mas depois vai novamente apertar o calendário.
Claro que nós estamos felizes por ter essa quantidade de jogos. Eu quero dizer assim, também, eu imagino que também é difícil para todo mundo, né? Vai ter uma semana aberta, né? Felizmente o Campeonato Catarinense ele não é tão rentável como a Copa do Brasil, né? E amanhã é um dia de futebol também, né? E aí eu não sei por que não conseguiram colocar essa rodada para domingo, se vai ter uma semana aberta, né? Brusque na Copa do Brasil, né? Atravessando o continente todo para jogar no dia seguinte, cara. Mas graças a Deus foi maravilhoso. Às vezes no momento assim da maior dificuldade, onde a gente consegue dar uma resposta boa. Eu falei muito com relação a essa questão mental, quando a gente tá assim, vamos trabalhar a nossa mente, porque fisicamente a gente tá desgastado. Vamos focar só na mente, pensar positivamente, ser positivo, se posicionar bem, diminuir os erros, porque cansado todo mundo tá. E aí, graças a Deus a gente teve muito forte, teve todo mundo muito lúcido, né? As pré-eleições foram boas. Você descansa mais na vitória também. Como a gente conseguiu uma classificação importante, a gente vem numa sequência boa, você descansa mais na vitória. Né? E quando a mente está sã, quando a mente está menos perturbada, você consegue fazer as coisas com mais tranquilidade. Então, acredito que foi isso que aconteceu. Obrigado, Felipe.